Vamos agora à última parte da lição. Vamos então ao terceiro tópico da lição. Lembrando a você que todas as figuras, os slides aqui, também a lição escrita está lá. Nosso blog, nosso site, você pega gratuitamente. Vamos então ao terceiro tópico, que diz características de um plantador de igrejas. Subtópico 1, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Atos 9, 17 a 22. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Atos 9, 4 e 5. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Atos 26, 14 e 19. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de Deus. Deus ainda chama. Então veja que existe aí um chamado de Deus, né, e a capacitação do Espírito Santo. Então a pessoa que é chamada realmente por Deus, capacitada pelo Espírito Santo, ela sente esse ímpeto, esse desejo, essa vontade. Ele não olha as dificuldades, mas segue avante, mesmo que lhe custe a vida, ele vai fazer aquilo que ele sente que Deus o enviou a fazer. Então aquele desejo, aquela chama dentro dele, queima. Paulo diz, eu me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Então Paulo entregou-se totalmente a Deus e ele faria qualquer coisa, morreria 1000 vezes se fosse necessário, para ganhar as almas, para fundar essas igrejas. Então, o chamado de Deus, que arde dentro da pessoa, queima. Então, esse desejo de produzir, de abençoar, de ajudar as pessoas, esse amor de Deus que nos constrange, que nos impulsiona a fazer a obra de Deus. Então, custe o que custar, a pessoa vai fazer e faz a obra de Deus. Pode se levantar um inferno inteiro contra, mas a pessoa vai, enfrenta tudo e segue avante, sempre em comunhão com Deus, sempre seguindo a orientação de Deus. Então, na vida de Paulo começou o encontro com Jesus a caminho de Damasco. A partir daquele dia, Paulo mudou totalmente e a partir daquele momento, ele se entregou totalmente a Deus e resolveu seguir, custando o que custasse, seguir a Jesus e pregar Jesus por toda parte. No subtópico 2, nós temos experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia, Gálatas 1, 17, 18, para forjar o seu caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, Oséias 2,14. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Então sabemos que Paulo estava em Damasco, né? Ele foi lá para a rua chamada direita, ali Ananias foi, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e Paulo começa a pregar o Evangelho em Damasco. Dali ele vai sair, vai à Arábia, onde vai buscar o quê? Ter um encontro com Jesus, receber revelações diretamente de Jesus. Exatamente o que acontece. Depois ele volta a Damasco. Em Damasco, ele prega, continua pregando o Evangelho durante 3 anos. Depois ele vai a Jerusalém, encontra com Pedro, passa 15 dias ali, onde ele vê também agora Tiago, o irmão de Jesus, que agora é um dos apóstolos. Então ele segue dali e vai pregando o Evangelho por toda parte. Depois ele vai para Tarso. Veja só, depois Barnabé vai a Tarso, pega Paulo e leva para Antioquia. Dali eles vão seguir para fazer a obra missionária. Então Paulo passou por várias situações, várias perseguições, várias dificuldades. Isso, quanto mais a pessoa passa por isso, mais forte ele vai ficando. Mais fé ele vai tendo em Deus. Ele vai sendo fortalecido espiritualmente. Perseguição
faz é fortalecer o crente. Todas as dificuldades, passar necessidade, tudo, isso fortalece o crente, fortalece a fé do crente. Então ele vai passando por diversas situações. Perseguição, fome, né, apedrejamento, encarceramento, tudo ele vai passando. Paulo foi passando por tudo isso. Ele diz, eu posso todas as coisas. Então, eu sei passar fome, sei passar frio, sei ser perseguido. Toda a situação Paulo enfrentou. E tudo isso veio que fortalecer mais ainda a fé de Paulo. Quanto mais ele passava por essas coisas, mais a sua fé aumentava. E sempre, no final, prevalecia a sua fé em Jesus Cristo, sua fé em Deus. Então é como está escrito lá em Malaquias, que o fundidor se assenta para purificar a prata. Então, se você perguntar para ele assim, quando é que você vê aí que está pronto, que você já purificou essa prata? Então ele vai dizer assim, não, quando eu me ver lá, quando ela se tornar como um espelho, então está pronto. Assim também é Deus. Deus vai nos forjando, vai nos treinando. Nós vamos passando por diversas dificuldades, aflições, tribulações. Tudo isso vem nos fortalecer. Nós vamos como se fosse assim, sendo purificados, né? Como a prata. Até Deus vê o quê? A imagem dele em nós. Quanto mais nós passarmos por essas situações, nós vamos nos fortalecendo e vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Então, olha só, nós vamos ficar parecidos com Cristo. Quanto mais trabalhamos, quanto mais somos perseguidos, quanto mais sofremos, quanto mais nos dedicamos, mais parecidos vamos ficando com Cristo. É assim que acontece. Por isso que Paulo dizia assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo dizia, façam o que eu faço, vivam como eu vivo, porque eu estou imitando Jesus. No subtópico 3 nós temos a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. 1 Coríntios 12, 28 a 31. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito, e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Atos 6, 4. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. 1 Coríntios 3, 6. Então a igreja, segundo as Escrituras, né, nós vemos aí que aqueles que vão sendo salvos também vão pregando o Evangelho para que outros sejam salvos. E agora, nesse tópico, vai falar então sobre a igreja local, a igreja que se forma com esses salvos, com o trabalho desta igreja. Então, a igreja que evangeliza, que ganha almas. Então, as pessoas vão sendo salvas e existe aí, então, agora uma comunhão entre esses crentes que vão se reunir, né, num prédio e ali, então, vão fazer o quê? Reuniões de oração, de jejum, vão buscar o batismo com o Espírito Santo, né, vão ser batizados nas águas, vão ali ouvir a palavra de Deus, a pregação, o ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Ali vão se reunir também para comunhão uns com os outros, se conhecer uns aos outros. Também vão se reunir nas casas, né, fazer aqueles cultos dos lares, né, missão dos lares, ou outro nome que você dê aí, para se conhecerem melhor, para terem uma melhor comunhão uns com os outros. Vamos pregar o Evangelho nas ruas, nos hospitais, nas cadeias. Vamos pregar por toda parte o Evangelho. Vamos abrir novas congregações. Então esse povo estará reunido agora, tem as suas contribuições, suas ofertas. E os crentes serão usados por Deus, tanto para edificar a si próprios, né, crentes, mas também para lá na rua,
ou mesmo na igreja, serem usados poderosamente em dons do Espírito Santo para que as pessoas também se convertam, que as pessoas também tenham proveito, sejam beneficiadas com isso. Então, as curas não só para crente, cura para todos. Vamos levar o Evangelho a todos e orar por todos, para todos serem curados, serem libertos, né? Para todos serem abençoados. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Então vamos aí mostrar e demonstrar esse amor de Deus por todos, levando o Evangelho a todos. E aí vão surgindo os líderes na igreja, né? Aqueles que Deus vai mostrando, esses são os escolhidos. Deus mostra através de sinais, prodígios e maravilhas em cada um dos seus filhos. Então ele vai mostrando quem é que vai ser aí, né, um pastor, quem é que vai ser o mestre, quem é que vai ser o evangelista, quem é que vai ser o profeta, quem é que vai ser aí um apóstolo. Então os ministérios vão aparecendo. E aí vão se reunindo e vão decidindo, e vão enviando e vão pregando o evangelho por toda parte. A igreja tem que ter em mente sempre a evangelização de todos os povos. Então nós vamos ver que nós contribuímos com Deus na sua obra e Ele vai cuidar então de todos e vai capacitar cada um para a obra que Ele vai chamando a cada um para fazer. Conclusão aí, vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus, para quem não a conhece, formam uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então vimos que Paulo foi adquirindo uma visão geral. A maioria das pessoas tem uma visão local da igreja. Mas Deus vai mostrando aqueles que se dedicam mais, que tentam enxergar mais, que buscam mais de Deus, começam a ter uma visão mais ampla. Começam a enxergar, primeiro começam a enxergar o bairro, depois a cidade, depois o estado, depois o país, depois o continente, depois a todas as nações. Então é uma visão geral. É quando você atinge uma visão que você vê que Deus enxerga todo mundo, todas as almas, todas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho e serem salvas. Então Paulo tinha essa visão geral, uma visão global, que é a visão de Deus para toda a terra. Então nós devemos buscar essa visão de Deus, intercedermos por todas as nações, orarmos por todas as nações e buscarmos pregar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Então a igreja necessita ter um trabalho missionário. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, deseja entregar sua vida para Deus, deseja aí fazer uma grande obra para Deus, Deus agora te chama em nome de Jesus. Então você vai receber a salvação e vai ser um grande obreiro na obra de Deus. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas agora que se chega a Ti. Salva, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida. Dá a eles o Espírito Santo agora. Escolhe o Senhor para fazer uma grande obra para Ti. Capacita o Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, em nome de Jesus, recebam agora a cura. Em nome de Jesus, acredite agora, receba, tenha fé. Jesus está curando você agora, receba a cura. Solta essas vidas, todo mal, toda enfermidade, toda doença, solta em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre eles agora, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.